Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, tô de volta na área depois de um dia sem gravar. Vamos trocar uma ideia com vitória do Vasco, importantíssimo em São Januário, com direito a golaço do Dimitri Payet, a importância de se ter um jogador diferente no elenco, mesmo que ele não atravesse um bom momento, beleza? Bom, quero dedicar esse vídeo pós-jogo, essa vitória do Vasco que é fundamental para a gente ficar na primeira divisão, a minha parceira, a 1xBet, que é patrocinadora do canal Vascaíno Cerrado. O link tá aqui, ó, primeiro comentário fixado, clicou, vai abrir aquela janelinha, coloca lá o código promocional que é do Cerrado. Primeiro depósito ou Pix, se fizer no valor de até R$ 1.200, eles dobram em bônus para você usar no site, na plataforma. A 1xBet é parceira do canal Vascaíno Cerrado em 2023 e direto eu trago bilhete aqui pra galera que acompanha as dicas de trade esportivo que eu dou aqui no canal, beleza? Então vamos lá, vamos falar dessa vitória do Vasco em uma rodada, mais uma rodada maravilhosa. Se a rodada passada já tinha beneficiado o Vasco, essa rodada então foi surreal. Surreal, porque olha, a gente tem o empate do Bahia contra o Atlético Paranaense jogando em casa. O Bahia estava vencendo por 1-0 e aí o Atlético tem sido um visitante bem complicado. Chegou ao empate, então o Bahia acumula agora dois resultados ruins dentro de casa, que era para ter buscado 2 vitórias, fez 1 ponto só de 6, né? E aí a gente teve o Cruzeiro que perdeu ontem para o Coritiba, que teve aquela guerra campal, e isso vai acarretar em punição ao Cruzeiro, que vai ter que jogar provavelmente sem a sua torcida até o final do campeonato. Estavam fazendo uma festa para fazer uma final de campeonato contra o Vasco no Mineirão. Parece que molhou aí os planos do Cruzeiro. Vamos aguardar para ver se vai sair essa punição, porque tem a influência do Ronaldo, que é um cara bem ligado à CBF, a gente sabe como é que as coisas funcionam no Brasil. O Santos empatou em 0-0 contra o São Paulo em casa, não deixa de ser um resultado bom, positivo, e o Atlético Mineiro jogando com um jogador a menos, venceu o Goiás por 2-1. Então tá aí o Atlético vencendo o Goiás, todos os adversários. O único que ganhou, eu falo desses adversários que realmente vão brigar, porque você pega ali Goiás, Vasco, Cruzeiro, Bahia e Santos. São os times que estão brigando para não cair. Inter, Corinthians, Cuiabá, esquece esses times, pode esquecer. Desses 5 aí, 2 caem. O Goiás ficou numa situação agora bem complicada, porque o Goiás ficou com 35 pontos, né? O Cruzeiro 37, mas o Cruzeiro tem 2 jogos a menos. O Bahia 38 é o primeiro fora da zona de rebaixamento. O Vasco com 33 pontos, ou com 40 pontos, 33 jogos, um jogo a menos. Passa o Bahia e o Cruzeiro e cola no Santos, né? O Santos tem um jogo a mais que o Vasco. Se o Vasco ganhar do Cruzeiro, vai a 43, passa o Santos também. Agora vamos falar do jogo, da partida, que olha, começou com um gol do Verratti, né? Com uma jogada do Peck, mas só foi isso que o Vasco fez no primeiro tempo. O América tomou conta da partida, a gente sabe que o América é um franco atirador, um time que não tem mais nada a perder. Já caiu para a segunda divisão, não tem compromisso, vai partir para cima, vai levar dificuldade. O América é um time que levou dificuldade para vários times nesse campeonato brasileiro, mas o Vasco ficou devendo no primeiro tempo, porque fez o meio de campo do Vasco não funcionou, que foi o Praxedes nesse primeiro tempo do Vasco da Gama, né? Errando passe, errando transição, contra-ataque, enfim. O meio de campo do Vasco foi nulo, aí acaba sobrecarregando 2 jogadores que tem que se desdobrar para marcar. Um é o ligeiro Paulo Henrique, na lateral, e o outro é o Zé Gabriel, porque nem o Paulinho, nem o Praxedes, nem o Alex Teixeira, que foi o escolhido para entrar como titular, voltavam para marcar. E mais uma vez a gente salva pelo Léo Jardim, esse excelente goleiro que o Vasco arrumou. Eu critiquei com relação à troca do Ivan, mas hoje o Léo Jardim é incontestável nesse time do Vasco. E aí o que acontece? No segundo tempo entra o Rossi, o Payet, quem foi o outro que entrou? Rossi, Payet entrou na primeira leva e na segunda, já no finalzinho, entra o Pumita e o Sebastião. O Sebastião entra para fazer uma dupla de ataque com o Verratti. O Vasco não jogou bem, definitivamente o Vasco não jogou bem.
hoje, né? E aí a gente teve um time mais lento, pesado, se o meio de campo não marcava com o Payet, aí é que perdeu a marcação. Só que eu acho que muita correria que o América imprimiu no primeiro tempo, acabou se desgastando e cansando no segundo tempo, e o Vasco encontra uma vitória com um golaço do Payet, numa cobrança de falta que ele sai ali homenageando o Roberto Dinamite. Uma vitória que às vezes vai ser assim, eu falei aqui várias vezes, chegou um momento que a gente nem tá cobrando uma excelente partida, a gente precisa dos pontos. Olha o Bahia, 2 jogos em casa, apenas 1 ponto. E o Vasco pontuou de novo, mais uma vitória em cima do América Mineiro. O lanterna era obrigação, mas muitos times não estão cumprindo com essa obrigação. Olha o Cruzeiro que perdeu para o Curitiba, e o Curitiba tinha perdido para o Goiás por 2-0. O Curitiba fazia uma das piores campanhas jogando em casa. Então tá aí uma vitória que faz o Vasco, porque se o Vasco não vence o América hoje, eu já tava aqui falando, a gente tá ferrado. Porque olha, os próximos 4 jogos do Vasco, 3 são fora do Rio de Janeiro. Pega o Cruzeiro em Minas Gerais, pega o Atlético Paranaense lá, volta para jogar com o Corinthians e depois pega o Grêmio brigando por título lá no Sul. O Grêmio que perdeu hoje pro Corinthians jogando com um jogador a mais. Então é uma sequência complicadíssima essa. E eu acho que o Vasco acaba jogando até melhor contra esses times do que os times que estão lá embaixo. É impressionante como o América amassou o Vasco no primeiro turno. O América jogou muito contra o Vasco hoje. É impressionante como o Vasco não consegue se impor quando esses adversários de parte de baixo da tabela. Vamos ver como é que vai ser o Vasco e o Cruzeiro. O Zé Ricardo foi demitido, o Cruzeiro tem um elenco frágil, das SAFs foi a que menos investiu, do Campeonato Brasileiro, se eu não me engano, é a 5ª maior folha, ou é a 4ª maior folha, né? Então um time que virou SAF e está vivendo um pandemônio, um cenário muito complicado, com muita pressão de torcida que invadiu inclusive campo para bater em jogador, um elenco muito frágil, não tinha um técnico capacitado e acabou sucumbindo aí, tá na zona de rebaixamento, apesar de ter 2 jogos a menos. O Cruzeiro no primeiro turno fez o que o Vasco não fez, conseguiu vencer e acumulou uma gordura que está perdendo no segundo tempo. No segundo turno a mesma coisa do Botafogo, né? O Botafogo também arrebentou no primeiro turno e no segundo turno hoje o Palmeiras é líder do Campeonato Brasileiro. O Botafogo empatou com o Bragantino e o Palmeiras assumiu a ponta do campeonato. Então tá aí essa situação do Vasco, que, como eu falei, agora joga contra o Cruzeiro, Atlético Paranaense, Corinthians e depois o Grêmio. Para finalizar, quero fazer um desabafo aqui para a galera que gosta aqui do canal Vascaíno de Cerrado. Muito calor em Brasília, é difícil demais de você raciocinar. Hoje passei o dia com dor de cabeça, não consegui gravar pré-jogo. Ontem foi um dia muito pesado, psicologicamente falando para mim, porque eu trabalhei muito assim para que o Vasco mudasse, né? Para que a gente colocasse um opositor na gestão, para que a gente conseguisse confrontar tudo que fizeram, mostrar para o torcedor vascaíno de fato o que tem no contrato da 777, se estão tirando dinheiro do Vasco, se estão colocando dinheiro no Vasco. Então eu lutei até esgotar as minhas forças para que isso acontecesse. Não aconteceu, fiquei chateado pra caramba, fiquei muito triste, né? Como eu falei, hoje pra mim foi bem difícil, nem consegui gravar vídeo, mas agora eu não vou mais falar de eleição. Passou, acabou, eu não vou ficar 3 anos falando de eleição. Na outra eleição que foi judicializada, a gente ficava trazendo boletim de justiça, falando em golpe. Dessa vez eu não vou falar mais sobre isso. O que eu tenho para dizer é o seguinte: é isso, é torcer para o Vasco ficar na primeira divisão e para que o Pedrinho, né? Porque eu sei que o Pedrinho não é um cara mau caráter, eu imagino que não seja, para que ele se sobressaia como presidente do Vasco, para que ele não seja manipulado, que ele não seja uma marionete na mão de pessoas que não prestam, tanto no grupo dele, quanto no grupo do Jorge Salgado, que ficou no Vasco da Gama. Então, o meu comprometimento é não falar mais de eleição, acabou, passou, vamos torcer para dar certo, torcer para que o Pedrinho, nesses 3 anos, consiga fazer o que ele falou que ia fazer, né? Ele falou muito de gestão, paz e amor, mas que ele consiga desenrolar a situação da reforma de São Januário, que ele consiga dialogar para poder trazer um time melhor, como ele falou, e que ele tenha coragem de peitar para saber realmente o que foi que fizeram com o Vasco nessa venda aí, tá? Esses são
os meus votos para o Pedrinho, e aqui vai ser assim, 3 anos metendo porrada se fizer cagada e 3 anos de elogio se fizer coisa boa, tá? A eleição passou, agora é olhar para frente, segue o jogo, tá bom? Desejar para você uma semana abençoada, curte o canal, se inscreve, fique com Deus e saudações vascaínas.